Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo à noite. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje, irmãos. Algo que o inimigo não quer que você ouça. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você escutasse isso. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Eu vou ler primeiro na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E na versão A Mensagem está escrito assim: O Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O capítulo 30 do livro do profeta Isaías é uma advertência de Deus ao povo de Judá, porque eles estavam vivendo uma crise política e espiritual. A Assíria, uma potência militar cruel e ameaçadora, ela estava avançando. E o povo de Judá, em vez de confiar em Deus, estava correndo para fazer alianças com o Egito. Ou seja, buscando proteção humana. Só que essa atitude mostrava uma coisa: falta de fé. O povo não confiava mais no livramento de Deus. Eles preferiam estratégias humanas, diplomacia, exércitos estrangeiros. Eles buscavam segurança onde Deus já tinha avisado que haveria destruição. Irmãos, a tragédia da alma humana não é só o pecado, mas a recusa em ser salvo, em ser salva. Deus oferece descanso e o homem responde com pressa. Deus oferece silêncio e o homem responde com barulho. Deus muitas vezes oferece confiança e as pessoas exigem o quê? Provas. Você vive se distanciando de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Vive se distanciando do propósito do Senhor, da ajuda dEle, e continua buscando por uma segurança humana, por uma estabilidade material, por bens, lucro, sendo que Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Ele está te chamando para viver uma vida com Cristo. Deus está dizendo para você hoje o que Ele disse àquele povo. Se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhes darei força. Pare de lutar contra aquele que tem os seus dias todos contados em um livro. Se entregue ao Criador. Viva uma vida com Deus. Talvez você não perceba, mas essa distância que você insiste em manter, ela está te enfraquecendo.
Você diz que está cansado, mas você não para descansar no colo de Deus. Você diz que quer paz, mas rejeita o caminho da calma que só o Espírito Santo pode trazer. Você se enche de tarefas, de compromissos, de distrações, mas o seu coração continua vazio. Você não foi criado para viver desse jeito. Então, não permita que o inimigo te conte essa mentira mais uma vez. Você foi criado para andar com Deus, para viver com Ele. E Ele ainda está aqui, te chamando para mais perto. No livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só, Deus não precisa de você, pois a obra dele vai ser cumprida com ou sem você. Ele é soberano e nenhum dos planos dele vão falhar. Porém, Deus quer que você faça parte da obra dele. Ele quer você por perto. Sabe o que mais me corta o coração, irmãos? É que tem gente que escuta essa palavra e continua dizendo não. Não com a boca, mas com as atitudes. A pessoa diz que acredita, mas ela vive confiando mais no dinheiro do que em Deus. A pessoa diz que é de Deus, mas vive de acordo com os padrões do mundo. Ela diz que quer mudança, mas não aceita a única coisa que transforma: a presença de Deus. Mas ainda dá tempo, pois Deus te quer perto e Ele não desistiu de você. E se você me ouviu até aqui, é porque tem algo dentro de você que ainda sente esse chamado. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé a seguinte declaração: meu descanso está em Deus. Amém? Você pode declarar isso com convicção. Meu descanso está em Deus. Você quer continuar fazendo parte dessa corrente de oração? Se você quer, clica nesse botão que está aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, está escrito assim, inscreva-se, porque assim o seu nome fica registrado nessa corrente de fé, nesse grande movimento onde uns oram pelos outros. E você vai receber palavras como essa para a sua vida todos os dias. Tem muita gente querendo tudo o que é de Deus, menos o próprio Deus. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o compromisso. Querem a cura, mas não querem mudança. Elas querem o alívio, mas não querem se render aos pés do Senhor. Não viva desse jeito. Vá na contramão do mundo. Deus não quer ser um atalho na sua vida. Ele quer ser um único e principal caminho. E quando você entende isso, quando você entende que a maior dádiva de Deus é a própria presença dele, você para de fugir. Você volta para a presença dele todos os dias. Você se acalma e finalmente encontra aquilo que você está procurando: paz, força e salvação. Deus está te esperando hoje e Ele te quer perto dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui e declare pela fé: meu descanso está em Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por falar conosco com tanto amor. Obrigado porque, mesmo quando fugimos,
o Senhor continua nos chamando de volta. Obrigado porque o Senhor nos quer por perto, não por interesse, mas por amor. Pai amado e querido, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Nos perdoa por tantas vezes termos buscado segurança onde não há segurança. Por termos confiado mais na nossa força do que no teu cuidado. Nos perdoa por termos vivido como se estivéssemos sozinhos, quando o Senhor sempre esteve aqui. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que te dissemos não com as nossas atitudes. Nos lava, nos limpa e nos purifica. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a confiar. Nos ajuda a parar de correr da Tua presença e correr para a Tua presença. Nos ensina a descansar em Ti, mesmo quando tudo lá fora está em guerra. Nos ensina a termos calma quando o mundo nos exige pressa. Nos ensina, Senhor, a termos fé quando tudo ao nosso redor parece desabar. Porque a Tua palavra nos prometeu aqui, se nós nos voltarmos para Ti e ficarmos calmos, nós seremos salvos. E é isso que nós queremos, Deus. Queremos voltar, queremos confiar, queremos ficar contigo. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse irmão e por essa irmã, que talvez estejam cansados de lutar sozinhos. Pessoas que estão vivendo com ansiedade, com medo, exaustas. Eu oro para que a Tua presença invada esse lugar, essa família. Que a paz do alto venha sobre esse coração agora. Que a força do Senhor venha sobre esse corpo fraco, cansado. Que a esperança renasça dentro dessa mente, que estava até esse momento cheia de incredulidade, de dúvidas, e que essa pessoa possa sentir agora que o Senhor ainda está aqui e o Senhor ainda a quer por perto. Eu quero apresentar diante de Ti, Pai, cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Cada filho, cada filha, cada familiar citado aqui. Eu oro por aqueles que enfrentam crises, dívidas, diagnósticos médicos desfavoráveis. Eu oro por aqueles que enfrentam traições, vícios, por aqueles que se afastaram da Tua presença. Ó Deus, que o Senhor acolha cada nome, cada lágrima, cada clamor. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida dessa pessoa. Que ela volte para a Tua presença todos os dias e ali encontre descanso. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Olha só, tem dias que você já fez tudo o que devia fazer e você continua preocupado. Você continua com a mente cheia de preocupação, de ansiedade, de culpa. Descansa em Deus. Peça ao Espírito Santo. Fala com Ele, Senhor, eu quero descansar nas Tuas promessas. Eu quero descansar em Ti. Tira esse peso dos meus ombros. Sabe, irmãos, tem problemas que nós não vamos resolver. Tem problemas que nós só temos que entregar nas mãos de Deus. Você já fez tudo o que podia? Então agora, deixa Deus agir. Ele vai agir do jeito dele, no tempo dele, como Ele quiser, usando quem Ele quiser. Não fique preocupado. Jesus disse em Mateus 11 o seguinte: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso.
Em várias passagens bíblicas, Deus fala sobre descanso. Por isso que o Espírito Santo me conduziu a trazer essa palavra para você hoje. Você precisa descansar no Senhor. Entregue as suas preocupações, os seus problemas, os seus anseios nas mãos dele. E durma tranquilo, descanse tranquilo. Considere que você está nas mãos daquele que te criou, do Senhor do universo. E ele é poderoso para te dar refrigério. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes, eu quero que você ouça essa musiquinha que está tocando aqui ao fundo. Essa é a nova canção que há alguns dias eu estou usando aqui no Minuto com Deus. Eu não sei se você já tinha percebido isso. Foi uma música composta pela Tayane Moura. Eu vou deixar aqui o Instagram dela para que você siga ela lá no Instagram, segue ela e comenta na última postagem dela assim: vim do Minuto com Deus. Só para ela saber, tá bom? A Tayane compôs essa canção. A gente já estava há mais de 10 anos usando aquela música antiga, aquela primeira melodia do Minuto com Deus. Então, eu propus a ela compor essa nova canção e eu achei que ficou muito linda, ficou maravilhosa e ela agora tem nos ajudado aqui nas reflexões diárias. Mas que a paz do Senhor esteja sobre você, esteja sobre a sua família. Nós estamos começando uma nova semana, um novo dia, e Deus está entregando a você hoje uma nova oportunidade para que você faça melhor do que na semana passada, para que você faça diferente, aquilo que você sabe que pode aprimorar, que pode melhorar. Você já tomou alguma decisão só porque você sentiu que era o certo a ser feito? Mas aí depois você percebeu que fez tudo errado? Talvez você se deixou levar pela raiva e disse alguma coisa que não devia ter dito. Talvez você confiou demais em uma pessoa porque estava empolgada, animada naquele momento. Ou talvez você tenha desistido de algo porque se sentiu desanimado, mas depois se arrependeu e pensou: eu devia ter feito. O que eu estou querendo dizer? Os nossos sentimentos, eles são instáveis. Eles mudam com o clima, com o humor, com o cansaço, com os problemas do nosso dia a dia. Mas mesmo assim, muita gente vive guiando a sua vida inteira com base naquilo que sente. A pessoa acordou feliz, aí ela planeja um monte de coisas. Mas aí, no outro dia, ela acordou triste, cancela todos os planos. Ficou bravo, ficou brava, aí responde sem pensar. Responde sem medir as palavras. Ou então, a pessoa fica com medo, aí ela se sente paralisada. Só que Deus não quer que nós vivamos assim. Deus nos deu algo muito maior do que os nossos sentimentos. Ele nos deu o Espírito Santo. E hoje eu quero te lembrar disso. Você pode ser guiado pelo Espírito de Deus e não por emoções momentâneas que mudam a cada segundo. Você quer viver isso na sua vida? Então,
Ouça essa palavra até o final e vamos aprender como viver nessa realidade. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: minha vida é controlada por Deus. Amém? Apenas isso. Minha vida é controlada por Deus. O texto que eu quero compartilhar está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos servos de uma nova aliança, baseada não na lei escrita, mas no Espírito. A lei escrita condena à morte, porém o Espírito de Deus dá a vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não somos mais guiados por regras frias, externas e inatingíveis. Lá no passado, as pessoas tentavam agradar a Deus com base em listas de exigências, mandamentos, regulamentos. Mas tudo isso só expunha o quanto nós somos falhos e pecadores. Agora, com a nova aliança, o próprio Espírito Santo habita em nós e ele nos orienta diretamente. Agora nós temos uma relação viva com Deus e o Espírito de Deus não traz condenação, ele traz discernimento, direção e mudança de vida. Deus nos chama como nós estamos, mas ele não nos deixa do jeito que a gente está. O Espírito Santo dele agora habita dentro de nós. É por isso que quando você sente paz, quando você toma uma decisão importante, mesmo que ela esteja indo contra a sua lógica, pode ser que o Espírito esteja te conduzindo. Ou quando você sente um peso, uma inquietação interna, pode ser Deus te impedindo de seguir adiante. Nós temos que viver uma vida guiados pela voz do Espírito Santo e não pela voz dos nossos impulsos. Mas como que nós podemos fazer isso? É muito simples, mas exige comprometimento. Primeiro, pare de alimentar a sua carne. Pare de alimentar os desejos carnais, alimentar o pecado. Tem coisas que te conduzem ao pecado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 14, o seguinte: mas a pessoa é tentada quando é atraída e enganada pelos seus próprios maus desejos. É você mesmo quem vai se deixando levar aos poucos por um caminho errado, porque você não parou de alimentar aquilo que deve estar te matando. Você quer vencer o pecado? Quer vencer a tentação? Então pare de abrir espaço para o pecado. Pare de seguir pessoas que te fazem tropeçar. Pare de assistir aquilo que contamina sua mente. Pare de ouvir aquilo que alimenta a sua vaidade, seu ego, sua raiva, sua lascívia. Pare de justificar atitudes erradas com desculpas espirituais. Chega de brincar com aquilo que Deus já mandou você abandonar. E alimente o seu espírito. Ouça a palavra de Deus todos os dias. Leia a palavra de Deus todos os dias. Fale com o Senhor. Escute a voz dele. Esse canal aqui existe para isso. Para você ter um momento a sós com Deus. Amém? Por isso eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico interdenominacional. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma religião, não estamos vinculados a nenhum partido político, ONGs. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Vai estar escrito Minuto com Deus.
O CNPJ está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. Tem momentos que nós temos que ir para o secreto, irmãos. Falar com Deus no secreto. Em tempos de guerra, vá para o quarto secreto. Tem até um filme, né? Quarto de guerra. Em tempos de dor, vá para o secreto. Mas também em tempos de alegria, em tempos de colheita, de bênçãos, vá buscar a Deus. Porque quem se alimenta da presença de Deus não fica se vendendo por migalhas emocionais. Quem vive no Espírito aprende a discernir através do Espírito. Quem anda com Deus não se deixa guiar por aquilo que sente, mas por aquilo que sabe que é o correto. Cuidado com os pequenos pecados. E quando eu falo pequenos aqui, estou usando uma figura de linguagem, porque não existe pecado grande ou pequeno. Mas eu estou falando de certos comportamentos, certos pecados que já se tornaram comuns na sociedade. Cuidado com as concessões que parecem inofensivas. É assim que o inimigo entra, devagar, discreto, sutilmente. A Bíblia diz em Cantares, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: apanhem as raposas, as pequenas raposas. Algumas versões diz assim, as rapozinhas, que destroem as parreiras, pois as nossas parreiras estão em flor. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes não é o pecado escandaloso que derruba uma vida com Deus, mas as pequenas decisões erradas, repetidas em silêncio, toleradas por tempo demais. É quando você diz assim, eu vou fazer isso pela última vez. Hoje é a minha despedida. Amanhã eu largo esse vício, esse pecado oculto. Ou então, quando você pensa assim, ninguém vai saber. Ou então, não tem nada demais, todo mundo faz isso, então eu também posso fazer. Cuidado com as pequenas concessões. Quando nós vamos abrindo concessões, quando a gente assusta, isso já virou um hábito. E esse hábito pode ser chamado de pecado. Ele te coloca numa prisão. Não subestime aquilo que parece pequeno. É melhor se livrar de uma pedrinha no caminho agora do que tropeçar lá na frente, numa pedra maior. É melhor renunciar a um pecado oculto do que ver ele crescer até te dominar por completo. Se o Espírito Santo não estiver habitando no centro da sua vida, o pecado vai tomar esse lugar. Porque a alma não fica vazia. Ou ela é cheia de Deus, ou ela é conduzida pela carne. Então, escolha hoje aquilo que vai ocupar o seu coração. E não tenha medo de arrancar pela raiz aquilo que tem te afastado de Deus, por menor que pareça ser. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você não escreveu ainda, escreva aqui nos comentários: minha vida é controlada por Deus. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome. Se tem alguma situação específica na sua vida que tem tirado o seu sono, a sua paz, se tem alguma tentação que você tem tido dificuldade em vencer, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos. Saiba que você não está sozinho. Você vai ver aqui nos comentários centenas, milhares de pessoas lutando para ter uma vida mais santa. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa nova semana que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma oportunidade de buscar Tua presença, de ouvir a Tua voz e de corrigir o rumo da nossa vida. Obrigado por falar conosco com tanta clareza, com tanto amor e com tanta verdade. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que seguimos os nossos sentimentos e deixamos de ouvir a voz do Teu Espírito. Perdão por termos alimentado a carne, por termos feito concessões
que nos afastaram da tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, pelas escolhas impensadas, pelas palavras precipitadas, pelas atitudes que nasceram motivadas pela raiva, pela ansiedade ou pelo medo. Nos lava com o sangue do teu Filho Jesus e nos ajuda a começar essa semana com o coração limpo e disponível para te obedecer. Espírito Santo, queremos ser guiados por ti, queremos discernir a tua voz no meio das nossas emoções confusas. Queremos parar de agir por impulso e começar a viver por direção. Nos ensina a ir para o secreto, todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Que possamos escolher a coisa certa a se fazer, mesmo quando o errado parece ser naturalizado, parece ser o caminho mais fácil. Queremos calar o barulho da nossa alma e ouvir a tua paz ecoando dentro de nós. Senhor meu Deus, ajuda essa irmã e esse irmão que estão lutando contra o pecado escondido, que estão travando batalhas internas. Ó Deus, faça com que essa pessoa consiga vencer as pequenas raposinhas, as pequenas concessões que estão minando a fé dela. Dê força para que ela consiga romper, renunciar e se posicionar de uma nova maneira diante do Senhor. Que nessa semana o teu Espírito ocupe o centro da nossa vida. E não somente nessa semana, mas ao longo da nossa vida inteira. Esteja com cada um de nós, Pai, porque o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Eu apresento ao Senhor cada pedido que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão iniciando essa semana com medo, com dor, travando lutas internas. Eu oro por aqueles que buscam por libertação, seja a sua própria libertação ou a libertação de alguém que ele ama. Por pessoas que estão enfrentando tentações que ninguém vê. Por aqueles que estão buscando discernimento para tomarem decisões importantes. Eu oro por esse irmão e essa irmã que têm enfrentado batalhas emocionais e espirituais e que precisam de força e vigor para seguir nessa batalha. Aumenta a nossa fé, renova o nosso espírito. Derrama a tua paz onde tem reinado a confusão. Que cada comentário escrito aqui, cada nome, cada clamor, cada súplica seja atendido conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, uma excelente semana para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Amém? O deserto não é o seu lugar. Você pode estar passando pelo deserto nesse momento. E eu sei que tem sido um tempo difícil, tem sido um período de luta, de choro, um período que exige de você perseverança, mas mesmo assim você tem visto a provisão de Deus. A provisão do Senhor tem te alcançado. Você tem contemplado a bondade de Deus nos mínimos detalhes. E é isso que tem te mantido de pé, a fidelidade do Senhor. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto. Creia nessa verdade. Amém? Deus continua sendo Deus, mesmo em tempos de deserto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, está escrito assim: Lembrem do caminho por onde o Senhor, nosso Deus, os guiou durante esses 40 anos no deserto.
Ele os fez passar por dificuldades para pôr vocês à prova, a fim de saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele os deixou com fome e depois os alimentou com o maná, uma comida que vocês e seus antepassados não conheciam. Ele fez isso para que vocês aprendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor diz. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos um discurso de Moisés ao povo de Israel. Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, depois de ter passado 40 anos vagando pelo deserto. Aquele era um povo cansado, um povo que carregava consigo perdas, frustrações, mas também um povo que havia sido sustentado por Deus todos os dias, com pão do céu, com água que saía da rocha, com direção de Deus através da nuvem. E Moisés relembra ao povo que não foi por coincidência que eles passaram por aquele período. Foi um tempo de aprendizado, onde Deus não apenas os livrou do Egito, mas Deus estava ali preparando eles para uma nova vida. O que eles passaram no deserto, a fome, a sede, o tempo de espera, afinal 40 anos não são 40 dias, tudo isso fazia parte de um processo de amadurecimento, de purificação da alma, de fortalecimento, de realinhamento da fé. Existem alguns momentos da nossa vida que parecem ser o fim. Momentos em que as coisas nas quais a gente estava firmado parece que não se encontram tão firmes assim. Às vezes, sabe, irmãos, eu leio os comentários dos vídeos aqui, sempre que eu vou orar e interceder pela vida de vocês, e eu confesso que muitas vezes eu me deparo com palavras que cortam o coração. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou imperfeito, sou falho, sou humano, e eu me sinto assim muito tocado com cada história, cada pedido de oração que é deixado aqui. E aí eu fico pensando o seguinte: se eu, limitado como eu sou, sinto tanto essa dor, se eu me compadeço tanto com o sofrimento das pessoas, imagine Deus, como que Deus se sente ao ver os seus filhos aflitos e angustiados. Só que a gente precisa entender uma coisa: os planos de Deus para a nossa vida não se resumem a nos livrar de todas as dificuldades. Na verdade, muitos momentos difíceis que nós passamos na vida são pela permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam com a gente para que nós cresçamos, amadureçamos e para que a gente se fortaleça. Quem já passou pelo deserto sabe que quando você sai do deserto, quando você vence a batalha, você percebe que não quer voltar para lá, de jeito nenhum. E esse aqui é um dos grandes aprendizados do deserto. Ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar por onde você vai passar, um lugar de passagem. E uma coisa importante que eu quero deixar para você hoje é que toda vez que aparece um deserto na Bíblia, ele antecede um momento marcante, um momento importante. O deserto, ele precede um tempo de libertação, de transformação, de purificação, um momento de vitória, como foi com Jesus. Jesus foi levado ao deserto para vencer as tentações e depois romper com o seu ministério, firme e forte diante das dificuldades do mundo. E talvez seja isso que está prestes a acontecer com você. Amém? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Não fale isso apenas da boca para fora. Creia nessa palavra, porque ela
Está escrita aqui na Bíblia: eu sou mais que vencedor. Escreva: eu sou mais que vencedora. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No deserto, nós somos confrontados com quem realmente somos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com pressa. Eles presenciaram um grande milagre para servir como testemunho para as próximas gerações. Eles saíram dali com liberdade. Isso não tem preço. Eu fico imaginando como que a fé daquele povo foi aquecida, foi reacendida quando Deus abriu o mar para que eles passassem. Só que bastaram alguns dias no deserto, com sede, com fome, para que eles começassem a reclamar. Bastou Moisés subir o monte para orar e aquele povo já estava construindo um bezerro de ouro, um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Ali no deserto, longe do Egito, eles descobriram que o problema não era geográfico. E é isso que o deserto faz com a gente, irmãos. Ele revela o que nós ainda não conseguimos deixar para trás. Ele revela a raiva que estava guardada, o orgulho que estava camuflado, a fé que na verdade era só aparência. No deserto, a gente não esconde nada de Deus e nem de nós mesmos. No deserto, a gente aprende a não idealizar a vida que nós tínhamos antes. Em Números capítulo 11, a partir do verso 4, diz que o povo começou a reclamar, dizendo o seguinte: ah, se tivéssemos carne para comer! No Egito comíamos peixe de graça, e também pepinos, melões, alhos poró, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Percebe como eles começaram a olhar para trás com um olhar de saudosismo? Como se o Egito tivesse sido uma boa experiência para o povo. Eles estavam sentindo falta da comida, mas eles se esqueceram da dor, do cativeiro, da escravidão. É assim que muita gente age quando passa por um tempo difícil. Começa a romantizar aquilo que Deus já mandou deixar para trás. Mas o deserto nos ensina isso com muita força, com muita clareza. Nem tudo que era fácil era certo. Nem tudo que era confortável era saudável. Deus não quer que você volte para o deserto. Deus quer que você prossiga. Ele quer te amadurecer, te preparar e te conduzir para um novo lugar. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui nos comentários. Ou se você está orando por alguém, alguém da sua família, da sua casa, alguém da sua igreja, orando por alguém que está enfrentando uma enfermidade, um casal que está passando por um tempo de crise, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e creia no poder da oração. A oração tem poder. A oração nos ajuda a vencer o deserto. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Nós queremos te ouvir de forma clara, de forma direta. Queremos nos aproximar de ti, Senhor, te conhecer cada vez mais. Obrigado por ter nos sustentado nos desertos da vida. Obrigado porque mesmo quando tudo parecia seco, sem vida, o Senhor estava ali, nos dando o escape, o sustento, o refúgio e o descanso. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe pelos pensamentos
que muitas vezes tentaram nos convencer de que o passado, sem a liberdade que temos agora no Senhor, era melhor. Nos perdoe, porque muitas vezes o inimigo quer cegar os nossos olhos, nos impedindo de enxergar o futuro de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós temos uma tendência a olhar para trás, a olhar com saudosismo para aquilo que o Senhor já mandou que nós encerrássemos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vencer as tentações no deserto. Nos ajuda a ter clareza, a ter firmeza. Nos dê livramento, nos dê o sustento. Ó Deus, nos dê direção diante desses desafios que nós temos experimentado. Eu quero orar por cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra. Essa irmã e esse irmão que chegaram até essa mensagem desesperados, sem esperança. Pessoas que estão passando nesse momento pelos desertos da vida, que estão enfrentando crises, perdas, escassez, dificuldades nos relacionamentos, que estão afastados do Senhor, vivendo uma vida espiritual fria, vazia, pessoas que não conseguem mais enxergar sentido para a vida. Eu apresento cada uma dessas pessoas diante do teu altar. E eu peço que o Senhor toque com o teu toque de cura, de milagre e de restauração. Contempla cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoe quando, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós erguemos outros deuses em nossos altares e adoramos e nos prostramos diante deles. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, o único Deus a quem devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome. Nos perdoe por termos adorado deuses estranhos, por termos nos curvado diante de um bezerro de ouro, erguido por causa das nossas necessidades, por causa das nossas carências. Ó Deus, que o Senhor traga respostas para essa pessoa que chegou aqui nessa mensagem, buscando por uma direção, que a mente dela seja tocada agora pelo teu Espírito Santo, que ela sinta a tua presença, que ela sinta a tua proteção, que ela se sinta abraçada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Ó Deus, que no nosso coração seja plantada a convicção de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é o nosso lugar. Ele é sim um lugar de passagem, de aprendizado, mas não é o lugar da nossa permanência. Nós recebemos pela fé a promessa de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é a nossa morada é ao lado do Senhor na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu irmão, minha irmã, o deserto não é o seu lugar. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Se essa palavra abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida e a mente das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, onde você estiver. Que Deus te fortaleça, mesmo que você esteja tendo um dia complicado, um dia difícil, ainda que você esteja cansado, sem saber bem como vai prosseguir. Deus te abençoe.
Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E essas ações também nos ajudam a alcançar milhares de vidas aqui, todos os dias. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários, pela fé, o seguinte: isso vai passar. Amém? Escreva isso. Isso vai passar. Porque essa fase vai passar. Esse momento difícil não define quem você é. Um dia de chuva não impede que o sol nasça de novo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Vamos começar falando com Deus? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para começar essa mensagem do jeito certo, te buscando, reconhecendo o Teu poder e buscando ajuda em Ti. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que chegou aqui agora, no meio de um dia difícil, no meio de uma fase complicada, de um tempo cansativo. Talvez ela esteja tentando entender o que está vivendo. Talvez esteja apenas tentando sobreviver emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor vê além dessa fase. Por isso eu te peço, fala com ela agora, Deus. Acalma esse coração, Espírito Santo. Aumenta a fé. Reacende a esperança. Que essa palavra não seja só mais um vídeo, mas que ela seja direção do Senhor, que seja socorro, que seja consolo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você tiver um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários desse vídeo, porque no final da mensagem eu vou orar por você, eu vou orar por todos os pedidos que forem escritos aqui. A paz do Senhor, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se você considera importante e relevante o nosso conteúdo e quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição desse vídeo. A palavra que eu quero ministrar hoje sobre a sua vida está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Está escrito assim: E as pequenas e passageiras aflições que agora sofremos vão nos trazer uma glória enorme, eterna e muito maior do que o sofrimento. Amém? Irmãos, esse versículo não nega o sofrimento. Ele reconhece. Mas ele também nos lembra que o sofrimento tem um prazo de validade. Ele é real. Eu não quero desconsiderar o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, mas eu quero dizer que essas coisas não são eternas. E quando tudo isso passar, vai permanecer o que Deus está construindo por trás dessa dor. Talvez você esteja passando por uma fase de perda, de dúvida, de pressão, e tudo parece fixo, pesado, parece que é definitivo. Mas sabe essa fase aí? Ela é passageira. É realmente uma fase. Mas sabe o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos? Ele é eterno. Deus não muda,
Deus não oscila, Ele não desaparece nos dias ruins, Ele continua presente, mesmo quando tudo parece ser provisório. Tem coisa que a gente vive e que não combina com aquilo que a gente sonhou, não é verdade? Não era para ser assim, não era para doer tanto, não era para demorar tanto. E é nessas fases que a nossa fé é realmente testada. Não é nos dias fáceis, é quando o chão parece instável, é quando as respostas não vêm, é quando tudo muda rápido demais, menos aquilo que você mais gostaria que mudasse. Tem gente ouvindo essa mensagem agora que está passando exatamente por esse tipo de fase. Uma fase em que o controle parece que escorregou das suas mãos. Uma fase em que as orações parecem ecoar no vazio, em que o corpo continua funcionando, mas o coração está se arrastando. E sabe qual é o maior risco dessas fases? Não é perder tudo, é perder a esperança. Porque quando você acha que vai ser assim para sempre, você começa a aceitar o que não vem de Deus. Você se acostuma com o peso. Você começa a pensar que esse vazio é o novo normal. Você para de esperar por algo diferente, para de ter expectativas. E aos poucos, você para de orar. Você para de falar com Deus, de buscar a Deus. Mas escuta com atenção. Essa fase não é permanente. E Deus não deixou de ser Deus só porque você está passando por esse momento de dor, por esse momento difícil. O texto que nós lemos aqui diz que as aflições são pequenas e passageiras, leves e momentâneas. Isso não significa que elas não nos machucam, mas significa que elas não têm a última palavra. A última palavra ainda é de Deus. E o que Ele é não muda com a estação. Ele continua sendo eterno, imutável, fiel, presente. Você pode estar em um tempo de perdas, mas o caráter de Deus não perdeu nada. Você pode estar em um momento de silêncio, mas Deus continua falando de outras formas. Talvez você esteja em uma fase onde parece estar sem chão, mas saiba que o céu não está em crise, o céu não está abalado. E talvez você não precise de uma virada radical agora. Talvez o que você mais precise seja somente lembrar: isso vai passar. Mas Deus vai continuar do seu lado. Você já reparou como que as fases mais difíceis da vida parecem ser as mais longas? Mesmo quando elas passam, elas deixam marcas. Só que o texto escrito pelo apóstolo Paulo nos lembra que essas marcas não são o fim, elas são parte do processo. São parte do amadurecimento, parte daquilo que Deus está construindo na sua vida. A verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que enquanto você está tentando sobreviver a essa fase, Deus está fazendo algo invisível dentro de você. Enquanto você está contando os dias, Ele está fortalecendo você por dentro. Enquanto você acha que está só esperando passar, Deus está te ensinando como permanecer. Porque tem coisa que só se aprende nos dias nublados. Tem fé que só se revela no silêncio. Tem crescimento que só acontece naquela fase em que tudo parece estagnado. Mas nada disso é perda, porque Deus não desperdiça dor. E se Ele permitiu que você passasse por essa fase, não foi para te deixar mais fraco, foi para te deixar mais profundo, mais consciente da eternidade, mais firme nele
e menos preso ao que é temporário. Você não está preso nessa fase. Você está sendo preparado nela para que você avance para outras. E quando essa fase passar, e ela vai passar, você não vai sair da mesma forma. Você vai sair mais inteiro, mais preparado, mais consciente, mais maduro, mais equilibrado. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Declare pela fé, essa fase vai passar. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar por você, pela sua família, pela sua vida. E eu convido a você a orar junto comigo. Não apenas ouça a oração, mas ore também. Ore no Espírito, ore na sua mente. Se puder, ore com suas palavras, se expresse também diante de Deus. A nossa oração tem poder, irmãos. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque mesmo diante das fases mais difíceis da nossa vida, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo. Obrigado, meu Deus, porque quando tudo parece temporário e instável, o Senhor permanece firme. Obrigado porque Tu és um Deus eterno e é em Ti que nós podemos nos segurar, mesmo quando tudo ao nosso redor está mudando. Nós queremos Te pedir perdão, Pai. Perdão por termos duvidado no meio do processo, por termos deixado o medo nos fazer esquecer das Tuas promessas, por termos acreditado que seria para sempre aquilo que o Senhor já falou que é temporário, por termos deixado o peso da aflição roubar o foco daquilo que é eterno. Ó Deus, eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja em uma fase ruim, uma fase longa, cansativa, confusa. Talvez ela tenha vivido perdas, frustrações, traições. Talvez ela esteja passando noites em claro, sobrevivendo no automático, tentando manter a fé em meio ao silêncio, em meio à dor. Mas o Senhor conhece cada detalhe. E eu sei que o Senhor não se afastou. Por isso eu peço, meu Deus, sustenta essa vida. Fala com ela. Abraça ela com o Teu Espírito Santo. Fortalece, renova. Tira o medo, Senhor. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ó Deus, tira dessa mente toda mentira que foi plantada pelo inimigo. Mostra a ela a Tua verdade. Mostra que o Senhor continua agindo, que as Tuas promessas vão se cumprir no tempo certo. Ó Deus, e que o Senhor está junto dela nessa fase, não como um Deus distante, mas como um Pai que nos segura pelas mãos e que, se for preciso, nos carrega no colo. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os comentários que serão escritos aqui nesse vídeo. O Senhor conhece cada pedido, cada nome, cada causa. Eu oro por quem está lutando pela saúde, por essa pessoa que está enfrentando um tempo difícil no seu casamento, uma fase ruim no seu casamento. Eu oro por essa pessoa que está cuidando de alguém e esse cuidado coloca sobre ela um peso de responsabilidade. Eu oro por quem está sofrendo calado e vai colocar aqui um pedido que talvez ninguém entenda, mas o Senhor compreende.
Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que está passando por problemas financeiros. Eu coloco diante de Ti essa mãe e esse pai que estão clamando por seus filhos, pessoas que estão buscando direção. Acolhe, meu Deus, cada pedido e responda segundo a Tua vontade. Porque a Tua vontade é melhor do que a nossa, Senhor. Nós cremos nisso. E eu quero orar também por essa pessoa que não vai escrever nada aqui, não vai curtir o vídeo, não vai fazer nada, mas que está aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, que ela sinta a Tua presença aí onde ela está e que ela saiba no seu coração que essa fase não é o fim e que no tempo certo aquilo que é eterno vai permanecer. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Essa palavra abençoou sua vida hoje? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você vai mandar para os seus grupos. Manda para o grupo da família, para o grupo da igreja, o grupo das pessoas com quem você socializa aí na academia, no trabalho, na faculdade. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução, mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já deu o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida.
Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado, Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido,
Obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o Teu mover e mostra a eles as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na Tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do Teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à Tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo, Ele está nos transformando, Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, Ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.